Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso canal Inove Convida. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Roberta Santoro, Head Comercial da Inove Investimentos. Hoje estou aqui com o sócio, um dos responsáveis pela mesa de alocação, Marcelo Macedo, e temos como nosso convidado Rodrigo Abud. Rodrigo, que é fundador da FBI Real Estate, casa que é especializada em investimentos imobiliários. Vamos falar sobre os fundos imobiliários e os efeitos dos recentes acontecimentos no mercado. Rodrigo, super obrigada por ter aceito o nosso convite. Por favor, pode se apresentar para o público e contar um pouco da história da FBI? Bom, maravilha, obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Inove pelo convite, Roberta, Marcelo, é sempre um prazer para a gente da VBI estar aqui discutindo um pouco como é que está o mercado, os impactos aí que a gente tem sentido nesses quase 2 meses, aí, nesses 45, 50 dias que nós temos aí de quarentena, de impacto mais direto do Covid na nossa economia, né? Então, é sempre um prazer para a gente, né, poder ter essa oportunidade de falar um pouco do setor. A VBI é uma empresa que existe já há 14 anos, a gente fundou a empresa em 2006. Tá? A gente tem investimentos, a gente tem exposição nos diversos setores do mercado imobiliário, então a gente tem logística, escritório, residencial, shopping, CRI, residencial estudantil. Então, a gente está exposto a diversos setores, a gente tem acompanhado, tem monitorado todos eles aí para sentir um pouco dos impactos aí do que está acontecendo em cada um deles. E, por fim, também a gente tem um fundo de fundos que nada mais é do que o consolidado, né, de todas essas estratégias que estão acontecendo nos diversos setores, é onde a gente tenta tirar aí um pouco de proveito da inteligência que tem dentro de casa aí para a gente fazer as nossas melhores alocações. Então, vamos lá, vamos começar, vamos discutir aí o que está acontecendo no setor e ver de que forma a gente pode esclarecer alguma dúvida ou aprender um pouco também aí com vocês sobre o impacto no dia a dia aí na economia, no humor do pessoal em termos dos fundos imobiliários. Tá? Legal, Rodrigo. Bom, a gente viu que até o fim de 2019 houve um aumento bastante significativo no número de investidores, né, que acessaram os fundos imobiliários, alguns números bastante impressionantes. Passamos por mais de 60 ofertas públicas, que representam um volume financeiro superior a 20 bilhões de reais, e a quantidade de fundos imobiliários negociados em bolsa já ultrapassa os 200, um aumento de cerca de 30% em relação a 2018. Somente nos últimos 2 meses de 2019, foram mais de 100 mil novos CPFs acessando essa classe de ativos. Você acha que a gente pode considerar que vivemos uma popularização dos fundos imobiliários? E quais eventos você atribui a esta popularização? Olha, a gente vive, sem dúvida, né, um fenômeno, um processo de, sim, popularização, massificação, né, com a entrada da pessoa física no setor cada vez mais acontecendo. É muito gratificante, principalmente assim, para uma pessoa como eu trabalho no mercado imobiliário desde 1996. Tá? Eu trabalhei nos primeiros fundos imobiliários, lá na época, em 99, 2000, 2001, os primeiros fundos imobiliários que foram lançados no Brasil. Eu trabalhei neles, né, na parte de locação, apresentação, em assembleia, tudo mais. Sou de uma época que a gente comemorou 10 mil investidores, né? A marca de 10 mil, não tinha liquidez nenhuma, a gente vendia, tentava explicar um pouco do benefício do fundo imobiliário, era difícil, né? Tinha aquela coisa, o brasileiro é patrimonialista, ele quer ter escritura, ele não vai trocar por um papel. Então, de uma hora para outra, assim, de uma hora para outra não, depois de 20 anos, aí quando a gente vê os índices que nós estamos batendo, aí o último número de 792 mil pessoas físicas detentoras de cotas de fundo imobiliário, né? Tudo isso a gente fala, poxa, é um sonho para quem trabalhou no desenvolvimento dessa indústria, é muito legal, né? Na outra ponta, a gente começa, sempre tinha aquelas questões, o fundo imobiliário tem um problema, ele é uma classe de ativo interessante, mas ele não tem a liquidez, então não tem profundidade. Quando a gente vê esse volume de pessoa física entrando, a gente começa a ver a liquidez. Então, começam a cair algumas das barreiras de entradas que o mercado via, né, para alocação em fundo imobiliário, começa a cair. E isso começa a fomentar um fenômeno de mais e mais pessoas entrarem falando, poxa, já que tem liquidez, tem rentabilidade, tem yield,
poxa, eu vou experimentar, né? E isso foi uma espiral positiva que a gente chegou nesses números aí de quase 800 mil pessoas, né? O que acontece? Qual que foi o principal driver? É lógico que a partir do momento onde a gente tem um cenário aí de redução de taxa de juros, a redução daquela rentabilidade usual que a gente estava acostumado lá atrás, do CDI, o CDB, o overnight rate, né? A gente não precisar correr nenhum risco e ter a nossa remuneração sempre lá caindo como um relógio na nossa conta do banco, a gente não precisava se preocupar com diversificação de classes de imobiliárias, de classes de ativos, né? A partir do momento que isso começa a reduzir, a gente começa a buscar um pouco mais de risco, começa a olhar outras classes de ativos. E fundo imobiliário, dentro de todas as alternativas que existem, de renda variável, de correr um pouco mais de risco, de se expor um pouco mais ao mercado, é uma alternativa bastante interessante nesse sentido, com as regulamentações, as limitações que existem, né? O que pode fazer, o que não pode. Então, ele acaba sendo uma classe de ativo bastante interessante para que a pessoa física comece a experimentar aquele gostinho, né, da renda variável ou do investimento alternativo em bolsa. Tá? E aí acontece o que a gente viu aí de bater esses quase 800 mil pessoas, esses recordes, e esperamos que isso não seja momentâneo, né? Que isso continue acontecendo. Tá? Já que a gente falou de 2019, a gente vê 2020 num cenário completamente diferente, né? A gente vive uma realidade de todo mundo, que é uma crise sem precedentes, em decorrência aí da Covid-19, e, claro, naturalmente, os fundos imobiliários não passaram ilesos por isso, como assim com as demais classes de ativos, né? Somente no mês de março, houve uma desvalorização do IFIX de 16%, né, no último mês, o que pode até ter pego alguns investidores de surpresa, principalmente se os investidores que acabaram entrando nessa classe de ativos pensavam que era um tema mais voltado para a renda fixa do que para a renda variável, né? Você acha que, ainda assim, mesmo com toda essa desvalorização recente, a gente ainda consegue considerar a parcela de fundo imobiliário na alocação, na diversificação de carteira? E quais seriam os principais segmentos mais impactados e os menos impactados? Maravilha, vamos lá. Eu acho interessante a pergunta, né? Porque vamos quebrar ela em duas, falar primeiro do fundo imobiliário como um todo, depois a gente fala dos setores, né? Mas o setor fundo imobiliário está desde esse processo, quando começou esse processo de massificação, né, de cada vez mais entrada de pessoas físicas, e a gente vinha numa espiral ascendente, né? Os fundos imobiliários eles eram lançados, eles eram super requisitados, a gente tinha rateio, as cotas sempre valorizavam, né? Os fundos vinham a mercado falando, poxa, esse fundo vem com uma promessa de render 6, 7, 7,5, né? Então a gente vinha num cenário onde muitas vezes esses fundos, apesar de serem renda variáveis, terem a cotação dele tradeada em bolsa, estando sujeito à oscilação de mercado, seja positiva ou seja negativa, por mais que a gente esteja falando de um ativo real que não está tão sujeito a desvalorizações brutas, né? Ele é renda variável. A gente passou todo esse período de 2019 da popularização do fundo imobiliário questionando qual que seria o comportamento desse novo investidor uma vez que a gente tivesse qualquer variação, seja na distribuição mensal, seja no valor da cota, isso poderia desencadear um fenômeno meio de pânico no mercado, porque a pessoa física é mais emocional, né, do que racional no investimento. Quando está tudo subindo, ele tende a investir. Quando você tem algum deslize ali, alguma patinada na rentabilidade, ele pode ser que ele sofra algum pânico e tenha uma tendência de super reação, né? Então a gente falava, poxa, e quais seriam esses fenômenos? Uma tributação no fundo imobiliário pode desencadear um fenômeno onde da mesma forma que todo mundo acha que hoje é legal o fundo imobiliário, possa amanhã
estar preocupado, falando, não, agora eu não quero mais o fundo imobiliário porque ele começou a ser taxado, e isso desencadeasse esse fenômeno de queda do fundo imobiliário? Poderia ser, não era uma coisa que a gente imaginava que aconteceria esse ano, mas que era uma das coisas que estava no radar como uma das principais razões para o primeiro teste, né, de paciência aí desses novos investidores. Bom, o que aconteceu? A gente viu aí, né, um cenário aí de pandemia, de crise mundial, onde houve uma desvalorização geral de ativos, né, não só os ativos reais, não só os fundos imobiliários, mas o IFIX, que fechou março com menos 16, o IBOV fechou com quase menos 30, né? Então, não foi um fenômeno único exclusivamente de fundo imobiliário, foi um fenômeno mercadológico, né? A gente vê que o mercado se comportou relativamente bem, né? Menos oscilação do que o mercado, o índice Bovespa. A recuperação acontecendo, aí ainda não retomamos patamares iniciais, mas a recuperação acontecendo. E, aparentemente, um primeiro momento assim, de pânico, aqueles investidores que tiveram uma super reação no momento de desvalorização, aparentemente eles já ou se acalmaram ou já zeraram essa posição. Tanto que a gente não vê mais oscilação tão abrupta aí nas cotações dos fundos imobiliários, né? Então, tendemos a imaginar que o pior já passou. Nossa, aí agora falando um pouco das perspectivas daqui para frente, né? Como é que estaria aí o mercado de fundos imobiliários, né? A gente teve aí um mês de abril, né? Que é onde as distribuições, onde os gestores, estava todo mundo ainda tentando aprender ou se inteirar do que estava acontecendo, quais os reais impactos, né? Via de regra, os principais gestores eles adotaram uma postura de preservação de caixa, o que é natural, acho que todos os principais gestores adotaram essa postura. Tá? E agora, para maio, assim, aparentemente, o cenário já está mapeado. Né? O receio a única dúvida que ainda paira é quanto tempo mais a gente tem de lockdown ou de retomada da economia. Né? Mas a gente já começa a estabelecer aí uma situação meio, olha, a gestão de crise já está ali meio mapeada, a gente já sabe o que esperar de cada um dos nossos ativos, de cada um dos nossos fundos. Tá? E aí a gente entra, então, um pouco nas classes de ativo. A gente vê classes de ativo, né? Ativos que foram mais diretamente impactados, como os shopping centers. Né? Os shopping centers foram os principais ativos, aí, juntamente com os hotéis, que mais sofreram. Eles tiveram o total fechamento, né? Ou seja, a não operação, a não receita, a não venda por parte dos lojistas, consequentemente o não pagamento dos aluguéis, consequentemente uma situação mais vulnerável de caixa dos fundos imobiliários proprietários desse shopping. Né? Isso a gente viu num primeiro momento, todos os principais gestores revisaram as estimativas, as perspectivas de distribuição de dividendos no mês, né? Sempre naquela linha de preservação de caixa. Nós, na VBI, nós não temos nenhum fundo listado, mas a gente tem exposição em shopping center, a gente tem shopping center, a gente tem sentido na pele ali o que é o dia a dia do shopping center. Né? Então, a gente vê uma realidade bastante dura nesse setor. Tá? Ainda sem perspectiva de retomada. Tá? Então, a gente vê aí os principais centros, São Paulo, Rio, ainda sem perspectiva de retomada. Os que estão retomando, a gente tem um caso onde a gente tem um shopping center no Rio Grande do Sul, que ele foi um dos primeiros do Brasil a reabrir. Né? A gente reabriu o shopping de Santa Maria em meados de abril. Tá? Reabrir um shopping center não significa que a gente está retomando a economia do jeito que estava. Nós ainda estamos com vendas em torno aí de 30%, 40% do que a gente tinha pré-pandemia. Então, a gente vê que... As pessoas continuam em quarentena, né? Por mais que o setor volte e existe essa retomada ali ainda pontual, regional, as pessoas continuam no distanciamento social. Então, não significa elas continuam.
Exato, elas continuam com bastante receio. A questão do Covid, ou da pandemia, ela não está resolvida com o fim da quarentena, né? A gente não tem ainda nenhuma solução, né? Então, muita gente ainda tem medo, muita gente ainda evita bastante ir ao shopping. O que a gente tem visto é o fluxo menor, a venda per capita maior, ou seja, só vai ao shopping quem realmente precisa comprar alguma coisa, não tem mais aquele passeio, aquele lazer. Então, que de uma certa maneira, acaba sendo relativamente bom. Mas o movimento ainda está 40% do que era pré-pandemia. Né? Verdade. Rodrigo, eu queria colocar um ponto aqui. Né? De fato, o que a Roberta pontuou aí, você brilhantemente já expôs, o ativo fundo imobiliário ele tem diversos atrativos. Né? Não só pela questão da isenção, que a gente sabe que é uma questão de legislação, que pode ser que caia ou não, mas você tem liquidez, enfim, que quando comparado com um imóvel tradicional, e do lado de cá, na nossa cabeça, a gente gosta muito de comparar o fundo imobiliário com o investimento direto em imóvel, porque, na verdade, a gente está acessando veículos diferentes. Né? A gente vê aí mal comparações feitas com renda fixa ou com ação, por exemplo, e a gente prefere mais seguir uma linha de comparado a imóveis de fato. Dado toda a questão ali de benefícios, até de contratos atípicos que você... para acessar uma qualidade de contrato ou até uma qualidade de ativo não vai ser tão acessível assim. A gente viu essa migração, de fato, de boa parte dos recursos para fundos imobiliários e tudo aquilo que a gente já colocou, mas dentro do setor de shopping, o que a gente percebeu do lado de cá? Né? Você tinha ali bons retornos até então, principalmente quando você comparava ali com outros setores, né? No movimento de Selic para baixo, acho que os recebíveis foram ficando preteridos nesse movimento mais claro de corte, e aquela renda de aluguel foi se tornando mais atrativa e, paralelo ali com logística, shoppings estavam bem hot ali para o mercado. Né? Só que tem um pormenor ali na questão dos shoppings, que é quando você tem um evento de um fenômeno de vacância, você não só perde a renda do aluguel, né? Você tem a questão do custo operacional do shopping rodando ali. Eu queria que você detalhasse um pouco mais. Isso é interessante porque o shopping, em termos de classe de ativo, né, ele é um fundo bastante interessante pela pulverização, né, pelo número de lojistas que você tem, pelo fenômeno da venda por si só, mas quando a gente vê a componente da receita do shopping, que é a componente do aluguel, né, então vamos imaginar aqui, vamos trabalhar com número redondo, a gente tem lá um pagamento de aluguel mensal por um lojista qualquer de R$10.000. Ele paga R$10.000 de aluguel naquela loja. Não significa, né, o custo de ocupação dele, além daquele aluguel, ele paga outros quase R$10.000, tá? Em termos de condomínio, fundo de promoção, marketing, uma série de outros custos, tá? Que acaba fazendo, então, que o custo total de ocupação dele não é 10, é 20 mil. Então, quando ele fala, olha, o lojista não está pagando as obrigações mensais dele, ele sai do mais 10 para o menos 10, o gap é R$20.000. Em outros setores, em logística, por exemplo, essa componente 50-50 é 80-20, né? Em escritórios 80-20. Então, no escritório, quando o cara para de pagar R$100.000 por mês de aluguel, por exemplo, ele deixa de pagar eventualmente outros 20 mil só de condomínio, e não outros R$100.000, que é o custo de ocupação. Né? Então, assim, sobre a ótica do proprietário, ele deixa de ter aqueles mais 10 mil e ele acaba tendo menos 10 mil. Ou seja, se o lojista não pagar, ele tem que colocar do bolso outros R$10.000, porque as despesas estão acontecendo. Né? Aí nós vamos trabalhar na questão, vamos reduzir as despesas fixas, vamos cortar o número de segurança, vamos cortar a limpeza, vamos cortar algumas outras coisas, mas o custo total de ocupação acaba sendo mais alto num shopping center, né, sob a ótica do lojista. Essa é uma componente que, quando a gente fala de vacância, normalmente se associa ali com perda da renda do aluguel, mas você tem toda uma estrutura de custo que é pesada. Perda da renda e esse custo por trás. Né? Então, acaba sendo... Oi? Pode falar, perdão. Não, ele acaba sendo o mais severo ali, sob a ótica do proprietário, né? A perda de um lojista, ele praticamente você tem quase que o dobro de custo, né? Você deixa de receber 10 e você gasta outros 10. Ainda paga, exatamente. Ainda paga. Né?
Então, quando você tem uma situação dessa, como a gente vê hoje, os lojistas não estão pagando, e se eles não estão pagando aluguel, muitas vezes eles não estão pagando condomínio, começa a gerar no proprietário aquela preocupação, falando, pera lá, então não é que esse mês eu não tenho os meus 100 mil de receita, eu deixo de ter 100 mil de receita e começo a ter 100 mil de despesas. Da onde vem esse dinheiro? Né? Isso explica um pouco a suspensão também, ou pelo menos redução dos proventos aí a serem pagos. Exato. É justamente essa gestão de caixa que, muito prudentemente, todos os gestores de fundo, a maioria dos gestores de fundo, estão fazendo, né? Porque se essa situação se alonga por muito tempo, chega um ponto, olha, eu não tenho mais caixa. E aí, a gente tem que pagar 100 mil reais no mês que vem. Não temos dinheiro? Poxa, vamos chamar dinheiro dos cotistas? Esse seria o pior cenário, né? Isso é um cenário que a gente nunca viu acontecer nesses 20 anos. É muito difícil que aconteça, mas é um cenário assim, onde o gestor tem que se precaver para que isso não aconteça. Né? E isso está acontecendo, né? Isso quando você vê, você vê o anúncio de suspensão ou de redução do repasse, é justamente para mitigar esse efeito caixa e passar. A gente sabe que essa crise passa, obviamente, e a gente vai vendo esse movimento nos principais nomes ali de gestão de shoppings listados, obviamente. A gente já viu esse anúncio ali de redução, justamente para fazer essa contenção e passar por esse momento difícil. Esse é um movimento que a gente vê, essa disciplina de uso de capital. Né? E o grande conforto que o cotista pode ter nesse sentido é chegar e falar, poxa, não é que ele está retendo porque ele vai gastar em outra coisa, nada. A legislação do fundo imobiliário obriga o gestor a distribuir semestralmente os proventos, né, dos aluguéis. Então, na verdade, assim, o gestor está fazendo só uma gestão de caixa. Se sobrar no final do semestre, ele vai distribuir anyway, né? Então, é mais assim, olha, gente, nós estamos num cenário incerto, novo para todo mundo, prudência não faz mal para ninguém, vamos reter o dinheiro e se lá na frente sobrar, poxa, eu vou distribuir, esse dinheiro é seu. Né? É só uma questão de fluxo aqui, não é que eu estou me apropriando de dinheiro de terceiros, é uma gestão de fluxo. Tá? Até porque não vai acabar o shopping, né? Então, no momento que a economia, os shoppings voltam a abrir, as pessoas começam a ter confiança novamente para voltar a consumir, para voltar a frequentar shoppings e outros locais, e a coisa tende a se normalizar. É claro que existe ali um gapzinho de retomada, né? de ajuste, mas na linha do tempo isso tende a se normalizar e tudo volta ao normal, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é por isso até que muitas vezes o setor do shopping foram aqueles que geraram a melhor oportunidade, né? Porque a suspensão do dividendo mensal gerou um certo pânico, muita gente vendeu a qualquer custo, né? Os principais fundos de shopping, e aí chegou num ponto, naquele fatídico 23 de março ali, que foi o low do IFIX, né? O momento mais baixo do IFIX, a gente via fundos de shopping ali, não é que eles estavam tradando abaixo, eles estavam sendo negociados abaixo do valor patrimonial deles. Muitos deles estavam negociando próximo ou eventualmente abaixo do custo de reposição. Né? O que seria o custo de reposição? Se eu comprar um terreno naquela região, se eu fizer uma obra, se eu desenvolver um shopping ali e abrir o shopping, eu vou gastar X mil reais por metro quadrado e o valor da cota na Bovespa está abaixo disso. Né? Então, gerou uma oportunidade bastante grande ali para olhar, né, para quem tem aquela calma em um horizonte de médio e longo prazo, falar, bom, mesmo que eu não tenha receita num período que pode acontecer, nos próximos 3, 6, quiçá 12 meses, mas quando o shopping retomar, né, da forma como a gente está falando, esse ativo volta, eu não perdi 20% do shopping. Eu perdi a receita momentânea, mas o shopping está lá. E quando ele voltar, e voltando ao preço que estava, né, eu tenho uma possibilidade de ganho absoluto de capital bastante interessante aqui, que me encoraja a falar, bom, eu vou tomar o risco de comprar esse shopping com esse nível de desconto para ganhar na valorização lá na cota, que pode acontecer em 2, 3, 4 anos que seja, mas que ela vai voltar porque o shopping está lá, continua lá, bem localizado, bem sólido, com os lojistas, com os varejistas lá, retomando o seu poder de venda. Tá? Então, falando um pouco sobre os efeitos da crise, a gente teve questionamentos até sobre quanto essa crise poderia escalar potencialmente,
e afetar, por exemplo, o cenário de crédito, né, que bateria mais no outro segmento, que é um segmento ligado lá aos recebíveis. Obviamente, você tem ali todo um sistema de garantias que dá um certo nível de conforto, mas evoluindo um pouco dos shoppings, eu queria que você pontuasse para a gente. Eu sei que a VBI tem expertise também nessa questão de crédito, e você já avançasse ali um pouco para a gente falar um pouco desse setor. Maravilha. Vamos falar então um pouco do setor de crédito, né? O setor de crédito, ele é um setor bastante interessante. Os fundos, eles acabam sendo bastante interessantes, né? Porque eles basicamente, assim, em condições normais, tá? Quem tem aquela visão do fundo imobiliário como renda fixa, que não é verdade, tá? Mas a gente está nos fundos de tijolo, a gente está sujeito ao pagamento do aluguel, a negociação para cima, para baixo do aluguel, dos imóveis, tudo mais, né? No fundo de crédito, né, nos fundos de CRI, basicamente, a gente tem ali uma certa previsibilidade da receita, né? A receita, você está comprando aquele crédito numa determinada taxa, né, de crédito ali num cupom. Então, vamos imaginar, eu comprei aqueles CRIs a 8%, 9%, então eu vou estar distribuindo 8%. Ele é o fundo que mais resiliente ali nesse sentido em condições normais, né? A valorização da cota, na verdade, basicamente, ela só é um resultado ali, puxa, a taxa de juros diminuiu um pouco, então... As expectativas, sim. Ela não é uma cota que oscila tanto ali, né, se tem uma grande valorização patrimonial, nada. Então, você vê os principais fundos, eles tradam ali próximo da base 100, né? Eles têm pequenas valorizações patrimoniais e tal, mas eles distribuem como um reloginho ali, seus 8, 7, 8, 9%, dependendo do contratado com a contraparte ali, com a tomadora do crédito, tá? Então, esse é o cenário, maravilha, condições normais. Qual que é a preocupação que você tem que ter? Bom, esses créditos foram bem estruturados, tá? Eles estão em condições que representam uma realidade de mercado, seja em termos do valor do ativo, né? Seja em termos de garantias da contraparte. Um tomador do crédito ali que ele é solvente, ele tem crédito, ele tem dinheiro, ele tem o fluxo, permite o pagamento ali que está sendo contratado, né? E isso acaba sendo importante na geração do fluxo mensal, do fluxo de caixa e na garantia quando você tem um cenário de estresse, tá? A minha preocupação com os fundos de crédito era o seguinte: bom, se a gente for olhar todas as emissões que aconteceram em 2019, né, a grande maioria delas tinha muito fundo de crédito novo, com muito gestor novo, né? Tinha uma corrida por crédito, por estruturação do crédito, que estavam acontecendo assim, bom, eu dou mais crédito em determinado ativo porque eu estou avaliando o ativo em um preço maior, eu dou um percentual maior daquele ativo, né, em dinheiro para você, de forma que eu consigo ganhar uma concorrência. Ou seja, o tomador do crédito estava numa situação bastante favorável em função da competição que estava sendo gerada no mercado pelos estruturadores para ganharem aquele mandato ou para comprarem aqueles créditos que estavam indo ao mercado, tá? Isso acaba gerando uma situação onde, na crise, você pode ter algum comprometimento, né, da sua renda mensal. Então, aí eu digo um pouco com a cabeça da VBI. A VBI é uma empresa como eu falei no começo, de 14 anos já de experiência. A gente viveu outras crises de crédito, né, 2008, 2009, ali no subprime dos Estados Unidos. A crise ali do mercado nacional entre 14, 15 e 16, onde a gente viu ali uma retração na disponibilidade do crédito, né, as empresas sem capital de giro. E ali a gente sofreu bastante, né? A gente teve algumas realidades ali bastante duras, teve estruturação de crédito que a gente teve que intervir, teve que tomar o ativo, né? A grande vantagem disso é que quando você tem uma situação de estresse como essa, você relativamente aprende, você tenta evitar esses erros no futuro, né? Então, a nossa carteira, de uma maneira geral, aí falando um pouco do CVBI, ela está bastante resiliente, ela está bastante bem estruturada em termos de garantias, tá? Então, a gente tem ali
os ativos que a gente tem, no limite, se ninguém pagar, a gente chegar e falar, bom, eu vou tomar os ativos, a gente tem um valor bastante interessante ali para monetizar esses ativos. Tá? Mas, independente disso, lógico que quando você faz uma estruturação do crédito, não é isso que você está buscando. A gente tem um colchão no fluxo de caixa bastante grande. Então, se o pessoal não pagar 1, 2, 3 meses, a gente tem ali um colchão bastante grande. Tá? Então, a ciência por trás de um fundo de crédito está muito na originação e estruturação. O que é o lastro daquele fundo de crédito? Tá? E aí, quando você vai investir num fundo de CRIs, o que você tem que olhar basicamente é isso. Quem são os gestores, os fundos, quem estruturou esses créditos, a pulverização, né? Você não tem uma concentração num único ativo ou numa única classe de ativos. Né? Você ter volume, né? Então o fundo tem que ter volume, um fundo relativamente pequeno, ele necessariamente acaba ficando meio concentrado, né? Então, com isso, os fundos de crédito eles acabam sendo uma boa alternativa, né? Eles são fundos que geralmente eles geram um yield maior, eles têm menos oscilação do valor patrimonial da cota, então, e eles não sobem e caem tanto. Então, eles acabam sendo diferente do shopping que a gente falou, que você tem uma situação onde você, como resultado dessa crise, você pode passar alguns meses, 6, 12 meses, sem renda nenhuma, mas você tem um potencial de valorização bastante grande ali da cota. O fundo de CRI, de crédito, para mim, seria o outro extremo. Tá? É um fundo que, mesmo um fundo bom, um fundo bem estruturado, de bons gestores, com volume, com pulverização, é um fundo que não deveria cair tanto rendimento mensal. Então, se ele vinha pagando os seus 7, 8, 9% ao ano, né, ele pode ter caído um pouco, mas ele não vai cair tanto. Tá? E, consequentemente, também o valor da cota não cai tanto, a valorização da cota ela é menor. Ou seja, é um fundo com mais distribuição mensal, mesmo num cenário de crise, e menos valorização da cota. Então, ele acaba sendo o outro extremo de um fundo de shopping center, que você pode ter zero de receita mensal, mas um bom upside na valorização da cota. O fundo de CRI ele acaba sendo o outro extremo. Olha, você acaba tendo aquela distribuição mensal, tá boa, próximo do que ele vinha distribuindo, com alguma oscilação, eventualmente, mas a queda da cota não foi tão abrupta, a recuperação também não é tão abrupta. Então, ele acaba sendo uma estratégia de investimento menos de ganho de capital e mais de distribuição mensal da recorrência. De recorrência. Então, acaba sendo uma composição interessante ali no mix da carteira de alguém que tem condição de falar, bom, qual o proveito aí que eu posso tirar dessa crise? Né? A valorização da cota no shopping, o proveito mensal nos fundos de CRI acaba sendo uma composição interessante. Perfeito. E uma outra classe também que a gente tem discutido bastante, até por conta do e-commerce, é o setor lá, o segmento de galpões logísticos. Né? A gente sabe que também é uma expertise da casa. Vocês transacionam também fundos listados, inclusive, de logística, especializados nesse segmento. E dada a crise, acho que também tem bastante comentários ali interessantes para a gente fazer. Queria te ouvir um pouco. O fundo de logística, né? A gente tem aprendido bastante aí. A gente sempre estudou muito esse segmento e vem aprendendo bastante nesse cenário pós-crise aí o impacto, né, do lockdown, do fechamento do comércio presencial, a migração para um comércio online, o impacto negativo que ele pode ter na ponta dos fundos de shopping ou na operação dos shopping centers, né, do varejo, ele acaba tendo um impacto positivo na outra ponta aqui na logística, né? Então, e a primeira coisa que a gente tem aprendido é o seguinte, olha, o fundo, a classe de ativo logístico acaba sendo muito amplo nesse segmento, porque você pode, ela é um mix desses dois cenários. Você pode ter operadores, né, ou inquilinos muito voltados para o comércio online, e esses estão indo muito bem, eles estão expandindo áreas, eles estão tomando mais área, mas você pode ter uma posição muito grande de outros tipos de ocupantes que precisam muito mais do comércio presencial, esses estão sofrendo, né? Então, hoje, o que a gente tem tirado um pouco de lição, isso
na verdade, não é tanto lição, porque assim, isso já é uma das máximas do mercado imobiliário, o que importa, né? A localização, né? A qualidade do inquilino, tá? Mas isso cada vez mais vem se provando num cenário desses. Então, falar única e exclusivamente de logístico, de fundos de logística, talvez seja uma generalização tão grande da classe que, a partir do momento que eu vou tomar a decisão, olha, eu acredito no setor logístico, acho que o setor logístico está tirando proveito num cenário desses, é importante a gente começar a analisar em cada um dos fundos logísticos que existem, qual a concentração de imóveis de qualidade e com inquilinos de qualidade, com boa qualidade de crédito e com uma forte presença no comércio online e quais aqueles que têm uma exposição muito grande no comércio presencial, né? Então, esse acaba sendo uma componente que pode variar bastante ali na análise do fundo e na composição dele, né? Não é só porque é um fundo de logística que está sendo beneficiado pelo e-commerce, porque esses inquilinos estão aqui dentro. Exatamente, muito bom. O grande carro-chefe ainda das empresas ainda era o comércio presencial, né? Então, muitas delas migraram para o online, né? para o e-commerce, ou a gente vinha num processo, mas que não necessariamente era a maioria, né? Então, você vê fundos que sofreram mais, fundos que sofreram menos, fundos que recuperaram relativamente rápido, né, em termos da sua distribuição mensal, foram menos impactados na distribuição mensal e, consequentemente, acabaram recuperando relativamente rápido, né, nesse sentido. Então, a gente classifica o fundo de logística, se a gente colocou em dois extremos, de uma ponta o fundo de CRI, com menos oscilação, né, e menos desvalorização, e na outra ponta o fundo de shopping com uma desvalorização maior e com uma redução praticamente a zero da distribuição mensal, o fundo de logística ele seria um intermediário entre esses dois, né? Ele teve, num primeiro momento, uma certa incerteza, o que vai acontecer, o aluguel, vão pagar, não vão pagar, qual a composição da carteira em termos de comércio online, comércio presencial, né? Então, ela teve uma redução até eventualmente maior em alguns casos, né, na distribuição do proveito mensal, uma queda nas cotas que foi significativa, não tão grande quanto do shopping. Então, ele acaba sendo um mix. Olha, ele continua distribuindo. Num primeiro momento, eventualmente, ele está distribuindo menos do que ele distribuía no passado, mas ele continua distribuindo. Consequentemente, a cota dele caiu, né, e caiu, mas não tanto quanto a do shopping. Então, ele tem um potencial de valorização também bem maior do que o fundo de CRI. Então, ele ficou numa situação meio intermediária ali entre esses dois, né? E agora, nessa questão, você também tem os contratos atípicos, né, que trazem algum conforto sobre essa dúvida se paga, se não paga. São contratos atípicos ali que garantem a alocação pelo prazo inteiro do contrato. Então, exato, pode trazer algum... Essas são as coisas importantes na tomada de decisão quando você vai fazer um comprometimento num fundo logístico, né? O que, na minha opinião, qualquer investidor deveria olhar. Primeiro, então, a qualidade dos ativos em si. Nós estamos falando de fundo de tijolo. Isso para todos os fundos que nós estamos investindo, tá? Independente da classe do ativo, mas no logística também é uma verdade, a qualidade do ativo por si só. A última coisa que eu olho, e essa é a lição que a gente gostaria, a mensagem que a gente gostaria de deixar para o mercado de investimento de pessoa física, esse fundo vai pagar 7,5 ou 8,5. Qual que é melhor, o fundo de 8,5 ou de 7,5? A minha resposta sempre depende. Nós não estamos comprando aqui yield. O 8,5, né, pode ser ruim, o 7,5 pode ser muito melhor e até mais. Os 6,5 pode ser melhor até do que o 8,5. Né? Você está antecipando a minha pergunta de cap rate. Eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre cap rate. Pode seguir. Isso é que assim, para a gente, né, como eu falei, eu estou há 24 anos no mercado imobiliário, sou engenheiro de formação. Para quem tem esse viés, né, de construção de valor de baixo para cima, né, o que é melhor, o 8,5 ou 7,5?
Isso, para mim, é uma tendência, é uma visão muito macro do nosso setor. Tá? Para a gente, assim, a gente vem lá dentro da VBI e a equipe inteira nossa lá, nós temos mais de 40 pessoas lá, todo mundo vem desse setor. Então, como que a gente faz a precificação dos ativos, a precificação dos fundos? Olha, esses ativos são bons, são bem localizados. O que é preço de terreno, construção, obra, aluguel ali naquela região, o valor está inflacionado, está em mercado, está abaixo do mercado, porque isso, na verdade, que no final de tudo, você está fazendo a construção daquele 6,5 ou do 7,5 ou do 8,5, né? Muitas vezes um 8,5 com um aluguel acima do mercado significa o seguinte, olha, eu estou vendendo isso aqui, né? Eu sou única e exclusivamente vendedor, eu tenho 8,5, mas daqui 6, 9, 12 meses, 15 meses, ou quando a gente tiver qualquer cenário de estresse, como esse que nós estamos passando, a gente vai ter uma redução desse aluguel e esse 8,5 pode virar zero, né? E, mais do que isso, o ativo sendo ruim, esse zero para a gente repor esse fluxo vai levar um tempo, né? Ao passo que, eventualmente, eu tenho um 6,5, 7, mas com inquilino prime, de boa qualidade, um ativo bom, com um aluguel abaixo do mercado, significa o seguinte, olha, daqui 1, 2, 3 anos eu posso ter uma revisão de valores lá para cima e esse 6,5 vira 7,5, 8, né? Então, assim, quando você vai olhar um fundo de logística ou um fundo de office, o importante é olhar a qualidade do ativo, né? A qualidade do inquilino, o ramo de atuação deles, né? O tipo do contrato, se o contrato é tipo ou atípico. E aí, depois de olhar a qualidade ou o histórico do gestor, depois de olhar essas 5 características, aí sim você vai chegar e falar, bom, mas esse fundo está me pagando 5, 6, 7 ou 8, né? Então, um yield intermediário com tendência de valorização ou é um yield alto com tendência de desvalorização? Tá? Por isso que, assim, no limite, a última coisa que a gente olha, quando a gente está fazendo a nossa precificação ou até a nossa alocação no nosso fundo de fundos, é o yield que está sendo distribuído, né? É muito mais a qualidade do ativo, a qualidade dos inquilinos, a qualidade do crédito do que o yield propriamente dito. Sobre isso, eu queria já colocar aqui até uma pergunta little tricky, mas acho que quando a gente vai ali, por exemplo, para o setor de lajes corporativos, e olhando o cenário de pandemia que a gente está passando, a gente sabe que o mundo do pós-crise é um mundo novo, né? Invariavelmente, como a gente já conversou aqui, é possível que as pessoas, no primeiro momento, evitem contatos, e o mundo vai se comportar de uma maneira diferente. A gente hoje já está fazendo uma adaptação de trabalhar de casa. E aí, especificamente no setor lá de lajes corporativas, né, tem um segmento muito demandante, e isso recente, que é o lado do coworking, né? A gente sabe que num futuro que já está bem próximo, quando sai o lockdown e as pessoas voltam a trabalhar, uma que elas já estão bem adaptadas a trabalharem de casa, porque já estão ali há seus 2, 3 meses trabalhando de casa. E um outro ponto é, será que elas voltam para uma realidade do coworking ou não? Hoje você tem fundos listados em bolsa que 20% da renda de aluguel ali de um fundo de laje vem de empresas de coworking. Então, é essa qualidade do inquilino e o que setor da economia que ele opera que também faz a diferença, é a nossa cabeça aqui também. Como é que você vê essa concentração, obviamente, em setores, né? Por exemplo, o coworking, nessa reabertura? Você acha que haverá uma penalidade? Vai ter mudança? A gente pode esperar um pouco disso? Qual é a tua visão? Olha, eu particularmente, tá, e isso reflete um pouco na nossa carteira de escritórios, eu sempre fui um pouco resistente com a figura do coworking, principalmente quando a gente tinha aquele modelo, quando muitos deles eles falavam, ó, eu quero um modelo de contrato de participação no resultado, tá? Então, assim, o coworking para mim, ou ele é um inquilino normal como qualquer outro, e aí nós estamos sujeitos às variações de mercado, tá? E aí nós estamos como se eu tivesse ou um banco de investimento ou uma agência de turismo e eu vou avaliar o business dele, mas no limite eu tenho um contrato de locação fixo, com aluguel contratado, com as garantias, com as multas rescisórias, tá? Ou eu não assinaria um contrato com coworking, tá?
porque eu não quero, a minha operação é outra, eu sou proprietário de imóveis, eu quero ter a melhor carteira de imóveis, eu quero ter os melhores imóveis possíveis, tá? E a operação do escritório não me dizia respeito, eu não queria terceirizar. Então, o que eu acho que pode acontecer num cenário pós-pandemia, tá? Isso a gente já vê numa tendência mundial, cada vez mais os proprietários assumirem uma flexibilização no seu escritório. Tá? Então, eu não tenho mais a figura do intermediário, da empresa de coworking como intermediário, alugando de mim numa ponta e alugando a terceiros na outra ponta. Tá? O que eu acho que pode acontecer, tá? Isso a gente já vê em outros cenários, eliminar o papel desse intermediário e o próprio proprietário chegar e falar, eu vou te alugar 1.000 metros aqui, ou 2 andares, mas com um pulmão, com uma capacidade de oscilação, de retração, expansão de mais ou menos 20%, 30%. Tá? Ou seja, você ter mais flexibilidade na oferta do escritório que você está oferecendo para o seu inquilino. Tá? Por quê? O perfil de ocupação pode mudar sim. A gente pode ter um cenário onde as pessoas vão trabalhar mais em casa, menos deslocamento, menos reuniões. Né? A gente está aqui numa plataforma de conversa online que está funcionando super bem. Né? A gente tem feito reuniões assim, dessa forma, que tem sido bastante interessante. Tá? Então, evita aquela coisa, poxa, então amanhã às 4 da tarde eu vou até o teu escritório para a gente conversar. Essas reuniões, elas só vão acontecer, né, quando elas forem muito fundamentais, muito indispensáveis. A mesma coisa em termos de viagens, né? Poxa, amanhã eu vou até aí o Rio fazer uma apresentação. Poxa, realmente precisa, né? Vai. Então tá bom, vamos lá. Em caso extremo nós vamos, mas o deslocamento vai diminuir de uma maneira geral, né? Sim, sim. Então isso vai impactar de uma certa forma o perfil de ocupação. Tá? Eu posso ter presencialmente menos pessoas no meu ambiente de escritório, mas na outra ponta é o seguinte, eu tenho que ter um ambiente de escritório agradável para quando essas pessoas forem, elas sintam prazer em ir. Já que eu estou me deslocando da minha casa, estou fazendo o meu trabalho, estou indo até o escritório, tem que ser um ambiente agradável, que tenha convidativo, que não seja mais aquela coisa fria, única e exclusivamente das baias separadas ali, vai ter um espaço de interação, de descompressão, uma copa maior, um fun place ali, uma área de descompressão. Então, não necessariamente vai precisar de menos área, tá? Mas vai precisar de uma área mais agradável, né? Então, isso vai gerar uma pressão muito grande nos próprios ocupantes, né? de revisarem ali o perfil dos seus escritórios, e no proprietário falar, bom, o que eu vou ofertar? Hoje eu não posso mais ofertar simplesmente um prédio ali, uma caixa, e você me fala se você quer ou não. Né? Eu vou ter que ofertar um prédio cada vez mais incorporando serviços a ele. Né? Poxa, eu tenho uma área aqui de delivery, um delivery center onde o iFood, o comércio online ele é fácil de ser entregue, de ser retirado, que vise ali, que beneficie a comodidade do inquilino, né? Ou uma área de reunião maior, mais ampla, que seja comum ao prédio inteiro e seja utilizada mediante reserva. Né? Então, vai desencadear um fenômeno de reinvenção até da figura do proprietário de imóvel. O que eu ofereço no meu imóvel, além daquela caixa, daquele espaço fixo de 1.000 metros quadrados que você pega e adapta da forma que você quiser. Tá? Isso, no limite, vai impactar a questão ali, a operação do coworking, né? Num cenário onde cada vez mais o proprietário vai ter que assumir esse papel e eliminar a questão do intermediário. Tá? Porque agora vai acontecer o seguinte, poxa, o que estava acontecendo? Qual era o cenário, o melhor cenário para as empresas de coworking? O mercado ainda recuperando de uma crise, os aluguéis ainda um pouco achatados, né? Os aluguéis, de uma maneira geral, nem em São Paulo, nem no Rio, chegaram a patamares próximos do pré-crise, ou patamares 2011, 12, que foi o ápice do mercado de locação. Tá?
Então, o que as coworkings estavam fazendo? Alugando grandes áreas, fazendo essa reserva de mercado e repassando para empresas menores com um baita prêmio, né? Com um baita spread ali. O que vai acontecer agora? Né? O que estava acontecendo já? Esses aluguéis estavam sendo revisados e estavam batendo num patamar ali e fala, poxa, o aluguel já está alto. Se eu agregar uma série de outras coisas ali, né, a minha margem de lucro como coworking fica praticamente inviável na outra ponta ali para o inquilino. Né? Então, por isso que, na minha visão, ali cada vez mais a figura do coworking vai ser achatada e esse prêmio vai ser dividido entre o proprietário do imóvel e o ocupante final. Perfeito. Eu vou fazer minha última pergunta aqui. Você teve ali, como a gente já começou falando lá na abertura, muitas emissões ao longo de 2019, né? E aí teve uma captação superior a 20 bilhões de reais e muitos fundos que somente fizeram a captação ali mais para o final do ano, preservaram esse recurso em caixa. E aí a pergunta é na tua interpretação, né? Se de fato esse dinheiro em caixa, a gente vai encarar os preços atuais de mercado como uma oportunidade de alocação ou, por exemplo, numa gestão aí mais ativa de um FOF, né? De um fundo de fundos. Você usa a caixa para aproveitar os preços ou você está olhando ainda um pouco a recuperação do mercado e esperando, né, para se posicionar mais à frente. Em outras palavras, o dinheiro, né, o recurso de caixa, o cash is trash, né, como disse lá o Ray Dalio, ou cash is king. Então, é simples assim. Não, eu acho interessante, né? Essa é uma discussão que a gente tem tido também diariamente. A gente foi pego numa situação bastante peculiar, bastante interessante no nosso próprio FOF, né? O RVBI, ele foi a mercado, a gente começou o período aí de filing, né? de CVM, no final do ano, ele acabou sendo liberado para captação no começo desse ano. A gente terminou a nossa captação em meados de fevereiro. Tá? Então, a gente captou 144 milhões de reais em meados de fevereiro. A gente tinha uma estratégia clara ali de composição de carteira com 3 grandes estratégias de investimento. Uma alocação meio tática no mercado secundário, né, nos fundos, nos FIs, que na nossa visão, assim, apesar da correção que houve no final do ano, né, no final do ano a gente já teve uma pequena ajuste de preço nos fundos imobiliários, né, eles caíram um pouco, mas eles vinham bastante esticados, né, então a gente falou, bom, nós vamos olhar uma parte ali na alocação nos fundos que a gente ainda vê alguma assimetria, alguma possibilidade de valorização ou que tem uma distribuição do yield bom no secundário. A gente vai fazer a grande diferencial, muitas vezes, num fundo de fundo, né, é você ter acesso a ofertas restritas, ofertas institucionais, né, as chamadas 476, né, que geralmente, por serem restritas, elas acabam vindo com um pouco de prêmio ao mercado, com yield um pouco maior, e uma componente de CRI, de CRIs, que a gente falou, bom, esses CRIs, eles podem adicionar alguma geração de yield ali na composição do todo da nossa carteira. Então, a gente tinha essas 3 estratégias como possibilidade de investimento, com a perspectiva aí falando, olha, o nosso objetivo aqui é estar gerando aí um yield líquido para o cotista em torno de 7% ao ano. Tá? O que estava em linha aí com alguns outros FOFs que estavam no mercado e com uma característica de alocação nessas 3 grandes classes e falando, olha, a alocação do mercado secundário a gente já começa, as 476 e os CRIs, eles são bastante interessantes, mas eventualmente eles levam um pouco mais de tempo para acontecer. Então a gente tem uma estratégia de investimento que pode tomar de 3 a 6 meses para a gente alocar 100% do caixa que nós estamos captando. Tá? Vamos fazer uma oferta pequena, por isso que o fundo foi 144 milhões de reais, para que a gente possa gerar o yield, e a partir dali o follow-on acaba sendo natural, vamos fazer sempre captações pequenas, não vamos balizar o tamanho da nossa oferta pela demanda, pela oferta de mercado, e sim pela nossa capacidade de alocação, gerando retorno para o nosso cotista. E foi assim que fizemos, né? E assim que a gente sempre pauta as decisões na VBI, sempre priorizando o cotista muito mais do que a oferta. Fizemos esses 144 milhões, teve 5 vezes a demanda, o rateio foi super alto, tudo mais, mas quando aconteceu, né, a gente começou essa alocação, e aí, em meados de março, aconteceu toda a pandemia, a gente viu toda a correção.
Nesse momento, a gente tinha 25% ou 30% do FOF alocado, né, exclusivamente, o resto era caixa. Tá? A gente tinha praticamente 70% do fundo em caixa. A gente falou, opa, pera lá, precisamos rever a nossa estratégia aqui de alocação. Né? Como é que está o mercado secundário, o mercado público? E nisso a gente tinha visto aquela primeira correção do IFIX. Né? O IFIX, apesar de ter fechado março com menos 16, ele chegou a bater menos 30. A gente falou, opa, pera lá, nós temos aqui fundos extremamente bem estruturados, bem investidos, bem redondos, né? Gerando um yield aqui maior do que eu estava imaginando alocar no mercado institucional, no mercado restrito, no mercado de CRI. Então, vamos rever toda a nossa estratégia, vamos rebalancear, vamos fazer nesse primeiro momento uma alocação, o quanto der, o quanto tiver de liquidez, vamos fazer no mercado secundário, e aí o follow-on, a gente vai voltar para a nossa estratégia das ofertas restritas e dos CRIs também, mas vamos usar o cash que a gente tem nesse momento, porque mesmo que caia bastante, caia ainda mais, fazendo essa análise fundamentalista que eu falei que a gente faz, a construção do valor de baixo para cima, e fala, poxa, num cenário de médio prazo não tem como perder dinheiro. E acabou sendo isso que a gente fez. Tá? Então, se a gente for olhar a alocação do nosso FOF, a gente foi a mercado tirando proveito, então, dessa correção que aconteceu. Tá? Hoje o fundo está praticamente, aí nós vamos soltar o relatório, mas está praticamente 100% alocado, num yield bastante interessante, tá? Gerando um resultado bastante interessante para o cotista. Ou seja, a gente aproveitou a correção de mercado para tirar proveito um pouco para a nossa estratégia de alocação. Isso é comum? Não. Né? Assim, são aquelas oportunidades que acontecem uma vez na vida. Hoje, eu diria o seguinte, olha, talvez muitas vezes o mercado já corrigiu e as oportunidades já não são mais tão óbvias. Tá? Se eu for hoje, eu tiver uma alocação, se eu tivesse que investir hoje os mesmos 144 milhões de reais que eu investi entre março, abril, né, entre fevereiro, março, abril, talvez eu não visse tanta profundidade de mercado para fazer essa alocação nesse período. Tá? Então, a gente optou por tirar proveito, sim, né, do mercado, conseguimos, graças a Deus, alocar tudo que a gente estava buscando, e agora vamos mais, vamos ver se tem mercado para fazer novas captações para continuar a nossa estratégia de investimento. Tá? Então, foi um movimento bastante oportunístico. Né? Rodrigo, sensacional, assim, já são quase 1 hora de live e a gente nem percebe de tão maravilhoso que está aqui o nosso bate-papo, é realmente uma aula e são assuntos muito pertinentes, né? Eu queria, já que a gente está caminhando aí para os minutos finais, eu queria, além de te pedir para deixar essas considerações finais, fechar com uma pergunta que chegou aqui para mim. Se você acredita que o preço das cotas retornem ao patamar das negociações de 2019 e em quanto tempo? E aí deixa aí você ter à vontade para fazer o fechamento das considerações. Essa é fácil, é para acabar fácil. Essa é a bola de cristal, né? Olha, eu vou falar o seguinte, com a experiência de quem já passou outras crises, tá? Volta ainda até melhor, tá? Eu vou dar um exemplo de uma realidade que a gente vive até hoje, tá? Final de 2014, começo de 2015, a gente tinha o nosso fundo de office, o nosso fundo de escritórios, né? O FVBI. O FVBI, o Brasil vinha num cenário difícil, todos os ativos sendo corrigidos, preços caindo, né? E, de repente, assim, o FVBI, o mercado naquela tendência de baixa, o Brasil totalmente desacreditado, o FVBI pegou carona nisso, e se a gente for olhar graficamente no final de 2014, começo de 2015, o FVBI estava sendo negociado a uma cota de R$ 67. Ele veio de 115, 120, que era o valor dele pós-IPO, a IPO aconteceu em 2012, né? Ele chegou a bater aí seus 115, 120, final de 2014, começo de 2015, ele foi negociar 67, 70 reais a cota. Tá? Parecia que, de repente, de uma hora para outra, a Faria Lima ia desaparecer. O pessoal estava com receio, poxa, o que pode acontecer com a Faria Lima? Não vai ter mais banco de investimentos, os bancos reduzindo a operação.
poxa, a Faria Lima vai acabar, e nisso a cota foi bater R$70. Hoje nós estamos aqui, vou dar o exemplo final de 2019. Então, quem entrou no começo de 2015 ao final de 2019, essa cota estava sendo negociada a R$150. Tá? Então, num horizonte aí de 4 anos, o pessoal mais que dobrou o capital, né, em preço nominal da cota, mais a distribuição desses 4 anos aí do rendimento. Ou seja, quem fez esse investimento em 2015 e esperou até 2019, teve mais do que duas vezes o capital de volta. Tá? Então, assim, a única certeza que a gente tem dessa crise é que ela acaba, mais cedo ou mais tarde. Tá? Como já acabaram outras, e outras virão pela frente e vão acabar também. Tá? Então, paciência, calma, ela volta, vai se recuperar. Nós estamos falando de ativo real, e aí vem a graça do investimento em fundo imobiliário. Tá? Os ativos estão lá, o tijolo está lá, os créditos estão lá, os ativos estão lá. Eles podem sofrer essa variação, mas eles estão lá e vão recuperar valor. Tá? Então, quem tem condições, aí, quem tem um horizonte de médio prazo, até muitas vezes uma oportunidade de investimento. Tá? Como mensagem final, eu agradeço demais aí a Inove pelo convite. Tá? Roberta, Marcelo, nós estamos sempre à disposição aqui para conversar sobre o setor. A gente nem sente realmente o tempo passar de tão agradável que fica, né? Falando sobre um assunto que é a nossa realidade, é o nosso dia a dia. Então, é sempre um prazer. Lá na VBI, a gente preza muito a comunicação, tá? Vir conversar, debater, expor, falar o que está acontecendo, mesmo que muitas vezes não é a melhor mensagem para aquele momento. É duro, o fundo de shopping apanhou, pode ficar mais tempo sem dividendo. Tudo que os cotistas querem ouvir, pelo amor de Deus, ao mês que vem retoma padrão pré-crise. Não é isso ainda. Tá? A mensagem nem sempre é aquela mais que todo mundo quer ouvir, mas a mensagem tem que ser dada. A VBI sempre prezou muito pela transparência, comunicação, né, informação. A gente tem lá o nosso RI, a Juliana, as meninas fazendo um excelente trabalho. Qualquer pergunta é sempre prontamente respondida. Então, olha, é um prazer para a gente estar aqui. Qualquer dúvida que tenha ficado, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, comigo, com o RI, com o site. Acompanhe os nossos relatórios, as informações estão lá. A gente preza também muito pelo excesso de informação, muito mais do que esconder. Tá? E estamos lá, estamos à disposição. É sempre uma parceria aí bastante interessante, e o que precisar, conte conosco. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, viu? Muito bom. Bom, Rodrigo, de novo, obrigada. Foi sensacional, realmente. Eu também quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Fica aqui o meu convite para que vocês nos acompanhem também nas nossas mídias, LinkedIn, Instagram e, claro, no canal do YouTube. Basta procurar por Inove Investimentos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.